inocência de Lula, fecha aspas, remetia a um site com o título, aspas, Lula é inocente? Chamamos o VAR para responder, fecha aspas, e logo abaixo, aspas, as regras do jogo são claras, juiz parcial não apita, Lula foi inocentado e já acumula 26 vitórias na justiça e nunca houve qualquer prova contra ele, fecha aspas. No que diz respeito às palavras-chave selecionadas para chegar ao anúncio da campanha Inocência de Lula, não há qualquer irregularidade. A tabela fornecida pelo Google mostra que os termos escolhidos combinam o nome do primeiro investigado ou de seu partido com outros possíveis padrões de busca que seriam feitos pelo público-alvo. Essa seleção de termos de interesse é própria finalidade do serviço contratado, dela não decorrendo conclusão de que o eleitorado estaria sendo ludibriado pela visualização do anúncio. B. Quanto aos resultados alcançados pelo anúncio, não se provou qualquer imposição à vontade das pessoas usuárias. O anúncio foi exibido na página de resultado aproximadamente 5.200.000 vezes, mas foi efetivamente acessado 480.000 vezes de forma voluntária. A chamada taxa de cliques foi, portanto, de pouco mais de 9%, ou seja, em 91% das vezes em que o anúncio foi exibido, ele foi ignorado. C. Quanto ao conteúdo oferecido, as alegações dos investigantes, no sentido de que o anúncio leva a site contendo, aspas, informações distorcidas, fecham aspas, não ultrapassaram o campo da opinião e da divergência política. D. Quanto ao investimento no anúncio, os investigados gastaram R$ 608.964,61 com o anúncio, ao custo médio por clique de R$ 1,27. Saber o significado desses valores, logicamente, demanda análise contextualizada. Os dados da Central de Transferência de Anúncios da Google mostram que, no total, os investigados custearam R$ 22.792.500 em publicidade via Google Ads. E os investigantes, R$ 28.658.500. Os investigados diluíram os recursos em 2.658 anúncios, enquanto os autores fizeram 1.067 anúncios. Os investigados custearam anúncios ao longo de todo o período eleitoral e reduziram os investimentos no segundo turno, à exceção do dia 27 de outubro de 2022, em que foram despendidos R$ 4.030.000. Por sua vez, os investigantes fizeram pouco uso da ferramenta até o primeiro turno, mas isso mudou entre 18 e 27 de outubro de 2022, quando o Google Ads ganha destaque na estratégia da campanha dos autores. Entre 21 e 22 de outubro do ano passado, gastaram, respectivamente, R$ 4.450.000 e R$ 4.580.000 em um dia. As bibliotecas de anúncios das duas candidaturas mostram que alguns deles envolveram valores muito baixos. Outros, como é o caso do anúncio citado na petição inicial, consumiram mais recurso. Nada há de anormal nesse comportamento, pois é próprio a dinâmica desse tipo de publicidade realizar testes para tornar a propaganda mais atrativa e depois investir naquelas que realmente decolem. Assim, tornando-se como parâmetro o uso feito da ferramenta Google Ads pelas duas principais candidaturas que disputaram a eleição presidencial do ano passado, conclui-se não haver nenhuma anomalia ou discrepância no investimento de pouco mais de R$ 600.000 em uma campanha publicitária que se mostrou por algum motivo atrativa e que não remete a conteúdos comprovadamente desinformativos. Por fim, os autores, ao analisarem o material com dados completos do Google Ads, identificaram indício de uma campanha publicitária dos investigados que teria teor de propaganda negativa
contra o candidato investigante. Essa alegação não pode ser analisada como causa de pedir autônoma, tardiamente suscitada e que não foi debatida nos autos. O fato apontado pode, porém, ser analisado no contexto das publicidades feitas. Nesse campo, os investigados também identificaram como indícios 11 palavras-chave contratadas pelos autores, usando o nome do primeiro investigado ou de seu partido, para difundir propaganda negativa. Não é nada louvável que as campanhas tenham se usado da ferramenta Google Ads para impulsionar conteúdos negativos contra adversários, mas a alegação tardia da parte autora, que denota uma irregularidade pontual, similar a outras várias dos próprios investigantes, não permite concluir que o anúncio, aspas, inocência de Lula, fecham aspas, se encaixaria em uma estratégia de manipulação do eleitorado. Ressalto que, com as vistas a permitir a elucidação de fatos relevantes para eleições do ano passado, esta ação foi admitida principalmente porque as informações que a parte autora queria requisitar ao Google envolviam conhecimento técnico. Me pareceu legítimo dar oportunidade à parte demonstrar as severas distorções que afirmava ter havido no anúncio feito na via Google Ads, ainda que desde a inicial os argumentos parecessem se enveredar por caminhos um tanto utópicos. Exaurida todas as provas sobre o tema, não foi demonstrada ocultação de páginas, fecham aspas, por aspas, conveniência eleitoral, fecham aspas. Não foi demonstrado que o conteúdo e destino, aspas, falseava verdades, fecham aspas. Não foi demonstrado que a contratação do anúncio foi capaz de alterar o padrão de funcionamento do Google Ads. Fato é que os investigantes nunca estiveram próximos de comprovar a alegada manipulação do eleitorado. Nesse cenário, fica prejudicada a aferição da gravidade. Assim, tem-se como não configurado o abuso do poder político ou o uso indevido dos meios de comunicação. E ante o exposto, o presidente plenário acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva da coligação Brasil da Esperança. Em relação a esta parte, julga extinto o processo sem resolução do mérito. B. Indefiro o requerimento de desentranhamento de provas e, em relação aos candidatos investigados, julgo improcedente o pedido. É como voto. Agradeço ao eminente ministro, o relator, e colho